Hoje nós vamos responder mais uma pergunta, né, que a gente encontrou nas comunidades de literatura nas redes sociais, e é como adaptar, né, o que o escritor deve fazer quando ele tem que desenvolver um trabalho ou um texto de não ficção, né, e se ajuda o fato dele saber ficção. A questão, se você for analisar, será que o escritor que escreve uma história, um texto de fantasia, de ficção científica, de mistério, conseguiria fazer um texto técnico, um texto mais formal? Né? Olha, é aquela coisa. Os assuntos são diferentes, as características não são diferentes, mas os textos, o conceito criativo é semelhante. Né? Se for parar a pensar, o texto de ficção é um texto que você tem que desenvolver trama, você tem que desenvolver personagem, tem que fazer as reviravoltas, tem que pensar os diálogos. Né? Então, evidente que você não vai ter nada disso no texto de não ficção. O texto de não ficção é um texto sobre um tema, fatos reais, né? um determinado assunto, ou seja, a menos que seja um texto que seja baseado em especulações não investigadas, ou seja, não é verdade, né, que o escritor pode acreditar se ele quiser, mesmo assim, né, ele vai ter uma característica própria. Se você for para pensar, então você fala assim, eu vou fazer um texto, sei lá, sobre alienígenas, ou sobre discos voadores. Ou seja, não é um assunto efetivamente real. O leitor vai acreditar se ele quiser, mas mesmo assim é um texto que ele vai ter uma certa característica, ele tem uma certa determinação. Né? E se nós formos analisar, você precisa, como uma pessoa na escola, que faz exercícios para desenvolver, né, a noção de um assunto, como um atleta que faz exercício para exercitar o corpo, você precisa exercitar a escrita, seja ela de ficção, seja ela de não ficção. Né? Então, por quê? Porque você vai facilitar o desenvolvimento do texto, né, de textos, de histórias. A Márcia, que trabalha comigo aqui no Aliteração, ela comentou que quando ela começou a fazer letras na faculdade, ela falou, vai ser fácil porque eu já escrevo. Né? Ela já tinha um blog, ela já fazia resenhas e não sei o quê. E os trabalhos da faculdade se mostraram complicados no começo. Por quê? Porque era um outro tipo de escrita. Né? Claro que o que ela sabia ajudou, mas ela teve que desenvolver, né, esse assunto que ela não estava acostumada, que era o texto técnico, né, de faculdade, né, teve de melhorar porque ela não era uma coisa que ela estava acostumada. Então esse é o ponto. Né? Se for para pensar, e de novo a gente volta na igualdade, né, da semelhança do texto de ficção e de não ficção. Né? Por exemplo, o texto de não ficção, quer dizer, ele tem técnica, ele tem um padrão, ele tem um estilo. Né? Então é normal. O texto de ficção é a mesma coisa. Por quê? Porque um romance vai ter um estilo, um policial vai ter um estilo, uma ficção científica vai ter um estilo, uma fantasia vai ter um estilo, um livro de mistério, um livro de terror. São todos textos que o leitor tá buscando um tipo de gênero, buscando um tipo de estilo, que você vai ter que se adequar. Então é a mesma coisa. Né? Você fala de um texto de marketing, um texto de autoajuda, um texto jurídico. São textos diferentes, com características diferentes, com termos diferentes, né? Uma linguagem própria, né? Que são únicos. Então, se você for para pensar, tem jargões. Né? Então, o texto, por exemplo, de direito, por exemplo, o texto de direito, por exemplo. Né? Então, você vai ter Vossa Excelência, meritíssimo, né? Neste caso demanda tal assunto. Então,
é essa questão, né? A mesma coisa, se for para pensar, e nesse ponto, acho que essa é uma base para qualquer texto ou até livro de não ficção que você vai pensar, é a questão da redação técnica, né, mais impessoal, ser semelhante à redação de escola, né? Porque é evidente que quando a gente fala de um texto mais técnico, mais pessoal, a menos que ele seja um texto mais opinativo, que ele é mais pessoal, é só você dando sua opinião. Mas de qualquer maneira, a redação da escola, como é que ela funciona? Todo texto, e se eu for para pensar qualquer livro de não ficção, como é que ele vai começar? Ele vai começar com uma apresentação e introdução. Você vai apresentar o assunto. Você vai ter um desenvolvimento do assunto. Então você vai desenvolver os vários pontos do assunto e chegar na conclusão do assunto, né? Percebe como todos os, apesar das diferenças dos textos, então do texto de marketing para o texto jurídico, né, para o texto de autoajuda, você tem essa semelhança. E outra coisa, assim, você sempre pode buscar, e nesse momento a gente pode dizer que você pode buscar também na internet, né, manuais, né, e modelos prontos, né, para o seu texto, para que vai facilitar, né, que vai deixar o seu texto com um formato e com um jargão padrão, né? Você vai ter que fazer o quê? Como para tudo que a gente fala, vai ter que pesquisar, né? Você vai ter que ver como é que funciona, ler outros textos, não sei o quê, né? É como vocês foram para pensar, como por exemplo, no TCC. O TCC tem certas regras, né? Segue a regra da BNT, ele é ao contrário do livro comum, né? O livro comum, então você pensa, eu vou encher o meu trabalho de TCC com com desenhos, esquemas, mapas, né? Para parecer rico. Só que você não sabe que no TCC, como no livro técnico, e eu lembro que eu cheguei a ler, até se eu não me engano, o Herói de Mil Faces é assim, eles colocam, né, o númerozinho relativo ao artigo, à referência, e ela vai no final ou depende, né, no Herói de Mil Faces vai no final de cada capítulo. Se o livro não for tão grande, vai no final do livro. Então não é aquele livro que você fica olhando os desenhozinhos juntos. Não, é tudo ali no final, né? Essa é uma característica, por exemplo, né, do TCC, assim como do livro mais técnico, porque senão você fica perdendo espaço de folha com nota de rodapé, e às vezes umas notas de rodapé, eu me recordo do Herói de Mil Faces, imensas, assim, uma nota de rodapé que tinha, sei lá, meia página, né? Então, quer dizer, para não ficar estranho, vai para o final, né? E essa é a questão, assim, vamos considerar, e a gente vive comentando isso, que aqui a gente está generalizando, a gente está dando uma base para você começar a procurar por sua conta, né, como fazer, no caso, um texto de não ficção, né, mas evidentemente que nós podemos nos aprofundar, né, então, fazer outros vídeos, né, porque a ideia não é, a gente sempre fala, a nossa ideia é dar uma base, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, mas a gente pode fazer outros vídeos, caso haja interesse. Então, se você tem interesse, de repente, em uma biografia, como faz, né, em um marketing, em um texto de marketing, deixa uma mensagem aqui pra gente, a gente vai buscar se informar e vai fazer um vídeo, né, assim, é interessante, mas lembrando, como sempre, que você tem que ter, como na ficção, essa percepção da diferença dos textos, né? Ler muito. Então, se você vai fazer um TCC, leia um TCC. Se você vai fazer um texto jurídico, leia outros textos jurídicos. Se você vai fazer um texto de marketing, leia outros textos de marketing, assim sucessivamente, né? Pesquise, né, gente, como a gente falou, se tem manuais, se tem dicas, se já tem um modelo para você que possa te ajudar,
né? E treina, né? Porque você, com isso, você vai desenvolver o seu estilo, né? Mesmo dentro da não ficção, né? E com isso passar a agradar mais pessoas, né? Buscar mais leitores, né? Que acho que essa é o nosso objetivo, né? Eu creio que é isso, né? É um assunto que a gente não está muito acostumado, mas sempre pode surgir do autor de ficção ter de fazer um texto de não ficção. Na verdade, se for para pensar, todos os nossos vídeos são baseados em textos que nós desenvolvemos de não ficção, porque eles são sempre de um assunto, né? Então é uma coisa que nós estamos acostumados, né? E é isso. Então procure buscar, né? Pesquisa, treino, ler, ver as diferenças dos negócios e se desenvolva sempre, né? E poxa, se você gostou, deixa um like, que por hoje é isso, né? Compartilhe com algum amigo que de repente esteja precisando fazer um texto de não ficção, não saiba como, né? Comenta aqui embaixo se você já precisou fazer, o que você usou para fazer como base, se você, né, usou algum texto técnico, se você usou a sua experiência de ficção, que termina sendo semelhante, né, como é o desenvolvimento do texto, né? E segue a gente, seja aqui no YouTube, seja no LinkedIn, no Insta, no Facebook, a gente está sempre postando material novo. E é isso. Então, até a próxima.